Então vamos falar um pouco mais sobre o Denis Zakaria, jogador suíço que é a nova contratação da Juventus, mas depois da vinheta. Sigam conosco. Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo, vocês já me conhecem, sou um dos apresentadores aqui do canal. E hoje, como vocês viram na capa da nossa thumbnail desse vídeo e como eu falei na pré-vinheta, vamos falar um pouquinho sobre a nova contratação da Juventus para o meio-campo, o jogador Denis Zakaria. Vamos analisar algumas de suas qualidades, algumas coisas que faltam para ele. Mas antes de começarmos esse vídeo, pedir aquela contribuição de sempre de vocês, rapidamente, que vocês nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, é sempre o mesmo identificador, vai aparecer aqui embaixo, @PapoCalcio. Deem uma força para nós lá, sigam conosco que a gente sempre traz notícias para vocês lá. E além disso, se vocês estiverem chegando no canal pela primeira vez, de novo, sejam muito bem-vindos, confiram os nossos conteúdos, nós temos muitos conteúdos aqui no nosso canal. Se gostarem, curtam, compartilhem com os amigos de vocês para nos ajudarem na divulgação do nosso trabalho. Além disso, se inscrevam e ativem as notificações de conteúdos novos, tá bom, pessoal? E vamos para o nosso assunto do dia hoje. Bom, pessoal, então vamos lá, né? O jogador suíço, nome Denis Lemi Zakaria Laculado, como eu disse, um jogador suíço nascido na cidade de Genf. 25 anos, nascido em 20 de novembro de 1996, um jogador bastante alto, 1,91 m, 81 kg, apesar de alto, é um jogador bem magro, bem atlético. Posições, preferencialmente, meio campo, já fez às vezes de zagueiro, mas é um volante, joga de volante também um pouquinho mais adiantado, mas não chega a ser um camisa 10, e chega da Juventus oriundo do, como vocês podem ver na imagem, está escrito ali embaixo também, do Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Bom, um pouquinho do valor de mercado histórico, o acumulado histórico dele e algumas curiosidades. Esses dados foram retirados do Transfermarkt. Vocês podem ver que o valor de mercado do Zakaria flutuou aí bastante, mas teve o seu pico histórico ali próximo de 2020, quando ele chegou a valer quase 50 milhões de euros, e atualmente ele tem um valor estimado de mercado em 27 milhões de euros. Algumas características dele em questões de avaliação também do Transfermarkt a nível mundial. Primeiramente, ele é o 255º jogador mais valioso dentre todos os jogadores no mundo. Na Série A hoje, que ele está chegando, ele é o 44º jogador mais valioso da competição. Dentro do elenco da Juventus, ele é considerado o 8º jogador mais valioso do elenco. Na seleção suíça, hoje, ele é o 2º jogador mais valioso da equipe. Dentre todos os volantes que jogam no mundo, ele é ranqueado como o 24º jogador mais valioso. E na categoria de idade dele, ou seja, de ano de nascimento, entre todos os atletas no mundo que nasceram na mesma idade que ele é ranqueado como o 31º. Rapidamente, um pouquinho da história profissional da carreira. Primeiro, aqui ele é um jogador que foi formado pelas categorias de base do Servette, é um time da Suíça. Ele oscilou aí entre o time principal e os times de base, até que o Young Boys o contratou e ele teve uma carreira na Suíça mais longa no Young Boys. Ao todo foram 67 partidas, marcando 2 gols, dando 4 assistências, tomou 13 cartões amarelos e na composição de 2 amarelos e 1 vermelho uma vez. Ele é um jogador que, por fazer algumas intervenções, acaba tomando jogadores de meio campo, né? Principalmente jogadores que têm mais competência defensiva, não que ele só tenha isso, a gente vai mostrar mais um pouquinho no detalhe, mas ele toma alguns cartões aí. E no Borussia Mönchengladbach, ele teve até então a sua trajetória mais longa, foram 146 jogos no total, anotando 11 gols, dando 8 assistências e tomando 39 cartões amarelos, nenhuma composição de 2 amarelos, 1 vermelho e nenhum vermelho. Pouquinho rapidamente aqui o histórico de transferências. Ele sai do Servette e vai para o Young Boys ali na temporada 15-16, se transfere por um valor baixo, 400 mil euros. Depois ele faz a sua passagem para o Borussia Mönchengladbach
em que ele atua desde a temporada 17 e 18, quando foi pago ao Young Boys 12 milhões de euros, e agora nessa janela de inverno, em janeiro, quase no fechamento da janela, foi pago numa composição total aí próximo de 9 milhões de euros pela Juventus para contar com o atleta, que estaria com um contrato em término, mas a Juventus quis adiantar e pagou aí uma quantia ao Borussia para tê-lo agora. Bom, a análise posicional do jogador. Ele é um jogador muito interessante, ele é um jogador alto, apesar disso ele é um jogador muito atlético, muito forte e tem bastante habilidade, a gente vai mostrar isso também mais à frente, mas ele joga preferencialmente de meio campista, volante, que foi a posição que ele mais jogou. Ao todo foram 86 partidas disputadas nessa posição, mas ele também consegue jogar um pouco mais adiantado, fazendo às vezes de meio campista mesmo, um meio campista clássico, e por algumas raras vezes ele jogou de zagueiro também, até por ele ser alto, ele pode ajudar bem na composição defensiva, no bloco de defesa. Aqui um pouco da evolução dele no mapa de calor, vocês vejam que é um jogador muito participativo no meio campo, é aquele meio campista total que eles chamam, que transiciona por toda a amplitude do campo, desde a faixa mais atrasada do meio campo até a faixa mais adiantada. Vocês vejam na temporada de estreia dele, e na evolução dele ao longo do ano, vocês vejam que ele foi recuando um pouco mais, né? A mancha de calor vai mostrando que ele tem bastante tempo jogado um pouco mais atrasado, né? O que dá a entender que ele é um meio campista mais defensivo. Pode ser entendido como sim, mas pode ser entendido como não também, porque ele tem algumas outras qualidades que a gente vai mostrar agora. Mas vocês vejam que na última temporada ele pisou bastante aí em quase que toda a amplitude do campo, só não pisa muito na área, isso é uma característica que falta nele. Bom, desempenho quanto ao ponto de vista de lesões, ele é um jogador que tem um histórico até grande de lesões, mas não são lesões assim que o tiraram por períodos muito longos, a não ser em 19 e 20, que ele teve uma lesão séria no joelho, que ele ficou quase que um ano fora de combate, né? um ano solar, né, que eles chamam, que é quando você tem ali um ciclo completo. Mas ele chegou a perder no máximo 21 jogos pelo Borussia, uma quantidade alta, mas o normal aí ele não tem tantos problemas sérios físicos que o deixam de fora muito por longos períodos. E nos últimos 2 anos ele teve coronavírus, que isso aí não tem como você prever quando você vai pegar. Ele contraiu Covid por 2 vezes. No geral, ele é um jogador ali em que ele é ranqueado próximo de um jogador nível 7, ali, nota média 7. Na oscilação dentro dos meses, aí vejam que as notas do SofaScore para ele são notas muito próximas da nota 7, a nota de corte, né? Mas é um jogador muito interessante, ele pode ajudar muito a Juventus por causa das características que a gente vai mostrar agora. Bom, quais são as qualidades técnicas que o Zaccaria apresenta e pode apresentar para a equipe de Massimiliano Allegri, né? Como nós já dissemos, ele é um jogador alto, um jogador forte, apesar disso é um jogador rápido, físico, né? Um jogador que se impõe fisicamente, não por agressividade, mas em posição, por ser muito bem preparado. Um jogador que não faz tantos gols. Vocês vejam que nessa temporada agora no Borussia, enquanto ele estava lá, ele anotou apenas 2 gols. É um jogador que, comparado aos atletas de meio campo que jogam hoje na Série A, ele até finaliza de certa forma, tem um nível de finalizações médio ali, né? Se a gente vê que o meio campista hoje dos times que estão ali no bloco de cima da tabela, o meio campista que mais finaliza é o Milinkovic-Savic, com 2 finalizações média por jogo. Ele tem a média de 1.1 na comparação com os seus pares ali. A gente vê que ele tem uma boa relação de finalização. E os chutes a gol por partida dele também não é tão baixo assim, né? Então vocês vejam que ele fica ali no bolo entre os meio-campistas que têm valores altos de tiros à meta, inclusive até mais alto que os seus colegas de equipe hoje, o Locatelli e o McKennie. Então, assim, é um jogador que pode auxiliar, não é a característica dele principal, mas ele finaliza e chuta a gol. Além disso, ele é um jogador participativo, bastante participativo, em média são 65,4 toques na bola por jogo.
Se a gente compará-lo com os meio-campistas da Série A, vocês vejam que o Milinkovic, que é o que mais toca na bola das grandes equipes lá, com 74,4, e o McKennie, que é o colega dele, com 41,4, ele pode ser de grande serventia, a bola pode circular e passar bastante no pé dele, mas de nada adianta ele tocar bastante na bola e não ter qualidade, né? Então vamos a algumas características técnicas aqui. Primeiro, nos passes decisivos. Ele não é um jogador que dê tantos passes decisivos assim, né? Ele não é aquele jogador cerebral do último passe, por exemplo, apesar de aqui na comparação ele ter a mesma pontuação por jogo em média, né, do Locatelli, que é um meio-campista, que é um regista que articula jogadas. Não é a característica principal do Zakaria fazer esse último passe, o passe mais decisivo. Ele é mais um cara da saída de bola ou carregar, fazer a transição, mas vocês vejam que ele também a gente botou como vermelhinho, mas não é tão baixo assim, porque a gente pegou os meio-campistas que têm os valores mais altos, mas ele tem uma eficiência de passes muito alta, né? Ele dá em média 45, quase 46 passes por jogo, com uma eficiência de 90%, e aí a gente comparando com os meio-campistas que melhor fazem essas trocas de passes, a gente vê que é um valor muito alto quando comparado com os outros jogadores ali que ele vai jogar contra ou do lado, né? Vejam, ele tem um índice de eficiência de passe maior que a do Locatelli, óbvio. O Locatelli é um jogador que arrisca muitos passes longos, a gente vai ver no detalhe a seguir, mas vocês vejam que é um jogador que vai contribuir bastante também na qualidade de toque de bola. Além disso, vamos entrar a fundo agora na questão dos passes. Bolas longas. Bolas longas, a gente vê que ele em média faz 1,6 lançamentos, né, bolas longas por jogo, com uma eficiência de 70%. É um valor assim considerável, mas não é a sua qualidade principal. Vejam que na comparação ele está ali próximo, um pouquinho acima do McKennie, né, que nem é uma característica do McKennie fazer lançamentos longos. Então assim, ele não tenta tanto, mas o seu índice não é baixo, né? Mas não é a sua qualidade principal quando a gente vê nos lançamentos longos certeiros, né? Que ele conseguiu algo relevante para o time. A gente vê que são 0,5 lançamentos mais aprofundados que são certeiros, com um índice de eficiência de 44%, né? Se a gente comparar com jogadores que têm por características serem lançadores, como Fabian Ruiz do Napoli, Brozovic da Inter, Locatelli, que é o seu companheiro de equipe, Barella da Inter e De Ron da Atalanta, a gente vê que assim, ele estaria ali, desses todos, ele estaria na última, mas não é a competência dele, até porque ele arrisca poucos lançamentos, né? Todos esses jogadores têm índices de eficiências até próximos, no De Ron no caso, mas são jogadores que tentam bem mais lançamentos do que o Zakaria, né? Ele estaria mais próximo desses jogadores aqui que não são com qualidade tão lançadores assim, e aí também a eficiência e o nível de tentativa dele não é tão alto. Então assim, ele não é um jogador que não esperem do Zakaria o que ele seja um Pogba, por exemplo, que é um jogador com uma qualidade técnica, principalmente de passe, refinadíssima, tanto no passe longo, no passe curto e no passe médio. O Zakaria, ele tem qualidade de passe, de saída de bola, toques rápidos, curtos, mas não é um exímio lançador. Algumas características muito interessantes para ele. Ele é um bom interceptador de bolas, isso é uma qualidade dele. Vocês vejam que ele, em média, tem 1,2 interceptações por jogo. É uma média muito alta quando comparada com os outros jogadores da posição hoje na Série A. Ele estaria ali fácil entre os maiores interceptadores de bolas hoje. Inclusive, a gente vai deixar linkado aqui um vídeo da Brazilian Scout. Vocês podem ver isso de fato em algumas jogadas dele ao longo da carreira dele, que ele realmente intercepta bastante jogadas, principalmente quebrando passes adversários. É um jogador que tem uma qualidade nesse quesito. Não é um jogador que tem por primazia também ganhar tanta posse de bola, ele intercepta, mas ele não é aquele jogador que rouba tanto assim e tira a posse de bola do adversário, a não ser quando são de fato interceptações. Mas vocês vejam que não é um número baixo quando comparado com os outros jogadores da Série A. A diferença dele para o principal ganhador de posse de bola, que é o Barella,
que ganha em média 0,7 bolas por jogo, dele é 0,4, então é 0,3, é uma diferença muito pequena. Mas ele é um jogador que efetua bastante cortes, né? Óbvio, para fazer interceptações ele faz bastante cortes por jogo. É um número alto, estaria ali também fácil, bem ranqueado quando comparado com os seus pares. O Anguissa hoje é o jogador que mais efetua corte na liga, 1,6, e o Barella dos jogadores dos clubes que estão ali brigando na parte de cima é o que efetua menos, 0,3, então ele estaria muito bem ranqueado. Então é um jogador que vai auxiliar bastante também na fase defensiva. Ele é um jogador que intercepta a bola, é um jogador que realiza bastante cortes, é um jogador que também tem qualidades, apesar dele ter uma primazia na questão defensiva e conseguir sair com toques curtos, ele é um jogador que efetua bastante dribles. Eficiência de dribles, não tantos dribles assim. Você vê que ele faz, em média, 1,8 dribles por jogo, mas com uma eficiência de quase 70%. Então, assim, é um jogador que, das vezes que ele é acionado, que ele precisa utilizar a sua qualidade técnica para sair de uma jogada, de uma falta, ele consegue, tem uma eficiência alta. Quando a gente compara lá, é uma das mais altas aí dos jogadores da posição dele. Além disso, ele tem um índice, por ele ser muito bom, estar muito bem condicionado e ser muito forte, ele tem um índice de disputa de bolas vencidas também com uma eficiência muito alta. Ele faz bastante, ele entra em bastante disputas de bola e tem índices muito bons de eficiência. 50% é um número muito alto quando a gente compara aí com os melhores na posição. E além disso, no chão principalmente, no aéreo também, mas no chão ele é um jogador que também vai contribuir bastante nas disputas de bola terrestre. Na aérea nem se fala, ele é um jogador muito alto, tem um índice muito bom. Então a gente nem trouxe para comparar, porque a gente já sabe. Mas assim, em resumo, é um jogador que tem um bom passe, principalmente o passe curto na saída de bola. Não é um jogador que vai fazer muitas transições longas. Não é um jogador que, apesar de ter bons índices de finalização, não é um jogador que tenta muitas finalizações. É um jogador que vai contribuir bastante na parte defensiva, mas tem qualidade para sair jogando com a bola no pé e fazer essa transição se ele precisar carregar a bola. Tá bom, pessoal? A gente vai deixar linkado, como eu disse, aqui embaixo o vídeo da Brazilian Scout mostrando as imagens do Zakaria ao longo dos jogos no Borussia Mönchengladbach, principalmente, que é onde ele mais jogou na carreira. Vocês podem ver por vocês aí, tirarem as conclusões. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da análise que a gente fez do Zakaria, um jogador que é muito interessante, uma contratação muito interessante feita pela Juventus, que pode sim dar um upgrade aí no meio campo juventino, que sofreu bastante, aí, principalmente na última temporada e no começo dessa temporada, por falta de criatividade, de pegada, né? Um jogador como o Zakaria, um jogador bem moderno, que tem vários atributos aí que pode com certeza contribuir com a equipe de Turim. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficarem com alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário para nós, não se acanhem, escrevam aqui embaixo. Mais uma vez peço que vocês nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCult, vai aparecer aqui embaixo, o identificador é sempre o mesmo para todas as redes sociais. Lá vocês também quiserem trocar ideia conosco, mandem avisos, lá mandem mensagens que a gente sempre troca ideia com vocês. No mais, curtam esse vídeo, se assistirem outros, curtam para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e é bom e possa espalhar para mais pessoas. Além disso, se vocês puderem, ajude-nos, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam conosco. No mais, nos vemos em algum vídeo de alguma de nossas séries novamente. Grazie a tutti e arrivederci.